Queridos, eu quero trazer uma mensagem hoje com os irmãos, cujo tema é uma igreja relevante. Tenho visto nos nossos dias, e não só eu, tenho certeza que todos nós aqui, que infelizmente o nosso país, vamos falar do nosso país, que é onde a gente tem mais contato, né, onde a gente vê, nos nossos bairros, na nossa cidade, cada vez existem mais e mais igrejas, cada vez mais e mais igrejas. Uma vez, eu e meu irmão estávamos indo para o batismo ali para o retiro dos homens que teve. Nós passamos ali em uma rua e nós contamos só em uma rua 14 igrejas. Em uma rua, 14 igrejas. Nós vemos que a quantidade de igrejas tem se multiplicado e crescido cada dia mais. Porém, em detrimento disso, nós vemos que igrejas relevantes que fazem a diferença são pouquíssimas. São pouquíssimas. Nos nossos dias, existem muitas igrejas, porém poucas relevantes. Poucas que fazem a diferença mesmo. Nós vemos que as igrejas hoje em dia querem juntar tesouros para si. São pastores que querem extorquir as ovelhas, extorquir os fiéis. São pastores que se usam da palavra para tentar arrecadar o máximo de dinheiro possível. E a gente pensa que é para o reino, mas não. Quando menos se espera, se houve a notícia que o pastor tal comprou um jatinho, o outro comprou uma mansão. E nós vemos que, infelizmente, isso tem dominado as nossas igrejas. Dominado as nossas igrejas. Igrejas que perderam o foco. Igrejas que perderam o objetivo. O objetivo da igreja, queridos, é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E aquelas que já se entregaram a Ele, é edificar e solidificar para que nós todos possamos chegar ao céu, porque lá é o nosso lugar. A nossa pátria, aquilo que nós desejamos não está aqui, está lá. Aqui é transitório, mas parece que cada vez mais, aquilo que a gente ouve pregar nas igrejas, está com o foco aqui na terra. Tem que juntar a riqueza aqui, tem que juntar tesouro aqui, tem que ser rico, tem que ser próspero, você não pode ficar doente. Cada vez mais a gente ouve esse tipo de discurso. Objetivo errado, objetivo errado. E esse tipo de discurso não é relevante para ninguém, não faz diferença na vida de ninguém. Pelo contrário, o número de pessoas machucadas com igrejas é algo assustador, irmãos. Algo assustador. Quanto mais a gente conversa com as pessoas que chegam de outras igrejas e que a gente vai conversando, mais assustado a gente fica com a gravidade das histórias que a gente ouve. Pessoas feridas e machucadas porque as igrejas não têm sido relevantes. Não têm sido relevantes. Nós podemos pensar até, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o Senhor traz uma mensagem dura à nação de Israel. Traz uma mensagem dura mesmo de se ouvir. E ele fala para aquele povo: olha, quando vocês chegam para me adorar, quando vocês vêm ofertar a mim, quando vocês vêm cultuar nos dias específicos, eu tenho nojo disso. Eu tenho nojo porque as mãos de vocês estão sujas. O Senhor chega a falar: olha, quando vocês oram para mim, eu viro e eu não ouço a oração de vocês. Isaías capítulo 1. De tão sujo, tão corrompido que o povo está. E nessa noite eu quero pensar com você, que é muito fácil nós falarmos de lá de fora. É muito fácil eu falar que a igreja dos outros não é relevante. Mas igrejas não é placa, não é templo, não é parede. Isso aqui, essa estrutura não é uma igreja. Igreja sou eu, igreja é você. E nós, será que nós temos sido relevantes? E eu e você, será que nós, quando chegamos para cultuar ao Senhor, Ele age conosco igual lá em Isaías 1, onde Ele fala: olha, eu tenho nojo desse louvor, eu não quero ouvir isso? Ou será que quando nós chegamos para orar e para louvar a Ele recebe isso como uma oferta agradável? Será que nós temos sido relevantes, queridos? Eu creio que nós precisamos avançar um pouco nessa questão, eu e você. Precisamos ser um pouco mais relevantes na nossa sociedade. Precisamos fazer mais um pouquinho a diferença. Andando nas ruas, irmãos, existe cada cena que parte do nosso coração. Crianças jogadas, pais de famílias na sarjeta, bêbado, pessoas que estão sedentas e famintas por Deus,
Mas quando nós as vemos, muitas vezes eu e você passamos de largo. Muitas vezes eu e você não temos coragem de abraçar uma pessoa dessa e falar de Jesus para ela. Muitas vezes eu e você não temos sido relevantes. Por isso, nessa noite, eu quero ver com você como que nós podemos ser relevantes. Porque até aí tudo bem, não, Denis? Tudo bem, eu preciso melhorar um pouco, eu preciso ser um pouco diferente, mas como que eu faço isso? E a partir da vida de um homem que foi muito relevante, um homem que fez a diferença, eu quero tirar 4 lições com você de como nós podemos ser uma igreja relevante. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Como nós podemos ser homens e mulheres relevantes, homens e mulheres que fazem a diferença nesse mundo. Eu vou parar de usar a expressão igreja, queridos, e vou usar essa expressão homens e mulheres para que nós nos identifiquemos mais com isso, amém? Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 6, quem achou diga eu achei. Quem não achou olha para o irmão do lado e fala me ajuda, irmão. Você ajuda ele aí, querido. Dá uma forcinha, Atos, depois do Evangelho de João. Atos 6, nós vamos ler do 1 ao 12, e diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. Em razão disso, os 12, aqui os 12 discípulos, lembrando que Judas se suicidou, aqui Matias já tinha substituído. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos, e eles elegeram Estevão, diga Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais depois de orarem puseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao Sinédrio. Só até aí, agora vamos dar um salto aí, capítulo 7, vamos ler do verso 55 ao verso 60. Atos 7, 55 ao 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se junto contra ele, e empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Só até aí, queridos. Irmãos, nós vemos aqui a história desse homem chamado Estevão. Estava tendo uma discussão ali em Jerusalém, porque naquela época 2 tipos de pessoas estavam se convertendo: judeus e gregos, judeus de cultura grega. E a igreja tinha uma obra social naquela época, ajudava as viúvas.
Porém, as viúvas dos judeus estavam sendo bem atendidas, e as viúvas dos judeus de cultura grega vinham sendo deixadas meio que de lado. Estava tendo uma defasagem nesse atendimento. Porém, quem fazia essa distribuição de alimento até então eram os apóstolos. Os apóstolos reuniram a multidão e falaram: irmãos, não é justo, a gente não pode deixar de pregar a palavra de Deus para resolver essas coisas. Vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo, e esses homens vão ser os diáconos. Aqui, irmãos, é onde é instituído o diaconato na Bíblia. Esses homens vão servir essas viúvas, vão cuidar dessa parte para que nós venhamos cuidar só de orar e pregar a palavra de Deus. E aí elegeram ali os 7 homens, dentre os quais havia um que se chamava Estevão. Estevão foi eleito ali. E Estevão, queridos, a palavra do Senhor nos diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E ele pregava, e a multidão, e ele fazia sinais e maravilhas. E alguns judeus se levantaram contra eles. Falaram: não, esse homem está fazendo sinais e maravilhas, a gente tem que parar ele de alguma forma. E aí nós lemos que esses judeus que estavam incomodados com Estevão, eles compraram pessoas, falsas testemunhas, para incriminar Estevão e para apedrejar Estevão. E esses homens conseguiram fazer isso, incriminaram Estevão, e aí nós vemos aqui no capítulo 7 que Estevão foi apedrejado. E enquanto Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu e tem uma visão sobrenatural. Ele vê Jesus em pé à direita de Deus. E ali, quando ele tem aquela visão, ele ora e fala: olha, recebe o meu espírito e olha, não coloque sobre eles esse pecado de me apedrejar, porque eles não sabem o que fazem. Nisso Estevão é morto. E com base na vida desse homem, eu quero com você, irmãos, que nós extraímos 4 lições. Como nós podemos ser homens e mulheres relevantes para a nossa sociedade. E a primeira delas, querido, é que se a gente parar para prestar atenção, os apóstolos falaram: olha, nós queremos 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo. E eles elegeram Estevão. E a palavra do Senhor dá uma ênfase aqui em Estevão. E fala: olha, aqui no verso 5, a proposta agradou a todos, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com isso? Para nós fazermos a diferença na nossa sociedade, para nós sermos uma igreja que realmente faz diferença, uma igreja cristã, uma igreja que prega a Cristo, antes de nós termos algum cargo, antes de sermos reconhecidos, antes de termos qualquer posição, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Estevão não ficou cheio do Espírito Santo depois de ser instituído diácono. Ele já era cheio do Espírito Santo. Mesmo quando ninguém olhava, ele já buscava ao Senhor, ele já era cheio do Espírito Santo. E eu e você, queridos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Quer as pessoas olhem ou não. Não é porque nós não temos um cargo, não é porque nós não somos ordenados, não é porque eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou obreiro, eu não sou nada, que nós vamos viver uma vida de qualquer jeito. O Senhor, Ele chamou a mim e a você para sermos cheios do Espírito Santo, independente se temos cargos ou não. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nesse mundo corrompido onde nós vivemos, onde pessoas morrem, se matam, se drogam, se prostituem todos os dias, só uma igreja, só homens e mulheres cheios do Espírito Santo conseguirão ser relevantes. Não adianta, queridos, fazer eventos grandiosos. Não estou criticando, a gente faz também. Não adianta fazer mega produções, convidar artistas famosos do mundo gospel. Queridos, isso não adianta nada. O que faz a diferença é quando eu e você, como igreja de Cristo, somos cheios do Espírito Santo, porque só Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são palavras bonitas que farão diferença na nossa geração. Não são palavras bonitas que irão fazer o seu filho deixar as drogas. Não são palavras bonitas que vão fazer seu marido parar de beber. Não são palavras bonitas que convencerão sua mulher a vir à igreja. Não são palavras bonitas, nem roupas, nem discursos bem elaborados que trarão seus parentes à casa do Senhor. Não são, queridos.
O que vai fazer isso acontecer? É quando eu e você formos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí sim, o Espírito Santo em nós irá nos transformar, e aí nós seremos sal e seremos luz aonde quer que estejamos. Aí sim nós seremos uma igreja que faz diferença nesse mundo corrompido. Aí sim nós seremos homens e mulheres que realmente podem se dizer cristãs, que realmente podem se dizer igreja de Cristo, porque tem um objetivo definido. Quem está cheio do Espírito Santo não fica olhando as coisas desse mundo. Quem está cheio do Espírito Santo foca lá, foca no céu, porque nossa pátria não é aqui. Eu e você somos peregrinos nesse mundo, nós somos cidadãos celestiais. E só cheios do Espírito Santo é que nós focamos assim. Mesmo sem que ninguém te reconheça, irmão. Mesmo que ninguém te olhe. Denis, mas eu não tenho chamada para ser um grande pregador. Meu irmão, não é disso que a gente está falando. Denis, mas eu não tenho chamada, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não subir aqui em cima, eu tenho infarto. Não é disso, querido, que eu estou falando. Estou falando que Estevão já era cheio do Espírito Santo antes de ninguém conhecer ele. E é assim que Deus quer a minha vida e quer a sua vida. É você cheio do Espírito Santo lá na sua casa. É você cheio do Espírito Santo no seu trabalho. É você cheio do Espírito Santo na faculdade, andando na rua, em qualquer lugar. Mas é eu e você cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Para nós sermos relevantes, precisamos ser cheios do Espírito Santo, mesmo que ninguém nos reconheça. Nenhum de nós somos chamados. Queridos, às vezes eu tenho a impressão que muitos de nós, só porque viemos na igreja e não exercemos nenhuma atividade que chame a atenção, nós não damos valor a quem somos. Só porque não subimos em púlpito, não somos vistos, não damos valor. Queridos, isso é engano de Satanás. Deus quer usar a sua vida, talvez não para estar aqui em cima, talvez não para cantar, não para pregar, mas lá na sua casa, na sua família, na faculdade, no trabalho, Deus quer usar você. O pastor não vai no seu trabalho, o pastor não vai na faculdade, o pastor não vai conviver com a sua família. Quem é o sal e a luz que ele colocou nesses lugares? É você, irmão. E é por isso que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Buscando a Ele, querido. Mesmo sem ninguém ver, sabe? Uma adoração sincera, no nosso quarto, dobrando os nossos joelhos e buscando ao Senhor. Orando, lendo a palavra de Deus. Buscando estar com pessoas que também tenham esse objetivo. Aí eu e você vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos fazer a diferença no mundo que a primeira lição é que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, mesmo que ninguém nos veja. Amém, irmãos? Amém. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, com a vida de Estevão, é que, mesmo depois de Estevão ser levantado como diácono, no verso 8, a palavra do Senhor diz assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Mesmo depois de Estevão ter sido levantado, ele continuava cheio do Espírito Santo de Deus. Existem homens e mulheres em nossa geração que antes eram uma bênção, cheios do Espírito Santo, homens de oração, mulheres de oração e de palavra, mas depois que exercem qualquer posição de destaque, já não são mais cheios do Espírito Santo, o orgulho sobe ao coração, a soberba sobe ao coração e já não fazem mais diferença nenhuma. E aí param de pregar a palavra do Senhor para pegar os seus achismos, para pegar o seu eu, para falar eu faço, eu posso, é comigo mesmo. E param de dar a glória a quem merece glória, e só quem merece glória é o nosso Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui é que se o Senhor te levantar, se o Senhor te colocar em qualquer posição que seja, não deixe de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não perca a essência de ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor precisa de líderes cheios dele. O Senhor precisa de pastores cheios do Espírito Santo. O Senhor precisa de missionários cheios do Espírito Santo. O Senhor precisa de diáconos, de obreiros que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Deus não precisa de ninguém que suba aqui para falar de si mesmo. Porque eu não faço diferença nenhuma.
As minhas palavras, os meus pensamentos não valem de nada. O que transforma, o que cura, o que liberta é a palavra dele, é o que ele acha. E só cheio do Espírito Santo dele é que nós conseguimos pregar dessa forma e falar dessa forma. Uma vez eu ouvi não. Meu tio estava contando que ele foi uma palavra do Dr. Russell Shedd, um homem muito conceituado. Tem uma Bíblia de estudo que vai com as inscrições dele, é um homem muito conceituado. E esse homem foi pregar, Dr. Russell Shedd. E quando ele foi começar a pregação, meu tio, todo alvoroçado, nossa, é o Shedd, eu quero ouvir ele, é uma bênção. E as primeiras palavras dele foram assim, olha, e era uma reunião só de pastores, ele falou assim, pastores, eu subo aqui com temor e tremor, porque o medo que eu tenho é de falar qualquer coisa que eu ache ou que eu pense para vocês. Porque o que eu acho ou o que eu penso pode até ser bom, mas não vale nada, é perigoso. O que eu quero pregar para vocês é somente a palavra de Deus, porque essa cura, essa transforma e essa durará eternamente. A palavra do Senhor diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, queridos, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo se queremos fazer diferença. Nós não podemos, depois de ser levantado, não, agora eu faço parte da intercessão, eu oro. Eu sou o cara da oração agora. Aí eu me acho. Aí como, não, deixa que eu oro, opa. O irmãozinho ia começar a orar, eu quero chamar o irmão para orar. Não, eu sou da intercessão, eu que oro aqui. Não, agora eu faço parte das mulheres. Eita, sou discípula da Betânia. Não, agora o Senhor me levantou como obreiro na casa dele. Eita, a criança corre, ei criança, eu te repreendo. Agora eu sou diácono, e agora eu tô feito. Um grauzinho para pastor. Eu que mando aqui agora. Se o pastor não estiver comigo. Ou agora eu fui ungido pastor. E agora a igreja é minha, ninguém me segura. Estou me brigando. Para fazer a diferença na sociedade em que vivemos. Mesmo depois de levantados por Deus para qualquer tipo de ministério, temos que continuar sendo cheios do Espírito Santo. E eu vejo isso na vida de Estevão. E é uma oração que eu e você devemos fazer todos os dias. Senhor, olha para mim, igual o salmista fala, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim. Porque depois de ser levantado é muito fácil esquecer tudo que já se passou. Esquecer dos momentos onde você orava e clamava a Deus e chorava e pedia experiências com Deus. E achar que agora é o bambambam. É muito fácil. Por isso nós temos que estar em constante oração. Para continuar sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém. Só assim nós faremos a diferença nesse mundo. Agora, queridos, a terceira lição que eu aprendo nesse texto é a lição que mais nós temos que refletir. Antes, diga para a pessoa que está ao seu lado: seja cheio do Espírito Santo. E faça a diferença nesse mundo. A terceira lição que eu vejo nesse texto está lá no verso 9, no verso 11, onde a palavra do Senhor diz que se levantaram, porém, alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sibineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. É o verso 11. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Estevão, querido, estava só fazendo a obra de Deus. Estevão estava só sendo relevante na sociedade em que ele vivia. E a terceira lição que eu aprendo nesse texto é que se eu e você quisermos ser pessoas relevantes na obra de Deus, pessoas que realmente façam a diferença nesse mundo, nós iremos passar por grandes provações. Iremos passar por grandes lutas. Iremos passar por grandes momentos de dificuldades. Imagina só Estevão pregando, queridos. A palavra do Senhor diz que ele fazia feitos extraordinários entre o povo. E de repente se levanta um pessoal e paga outras pessoas para testemunharem falsamente contra Estevão.
E aqui é onde muitos de nós desistimos. Muitos de nós começamos bem, começamos cheios do Espírito Santo, começamos com empolgação na casa de Deus, começamos querendo fazer várias coisas. Mas aí quando a prova vem, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, muitos de nós desistimos. Nós olhamos para as provas, para as lutas e para as dificuldades, e aí Satanás vem igual quando ele tentou a Jesus, lá em Mateus 4, ele fala: olha, se você é o Filho de Deus, se joga daqui. Coloque em xeque se nós somos filhos de Deus ou não. A prova está na nossa frente, a luta está, nós estamos no meio da luta, e Satanás vem e fala: mas você não é aquele que é cheio do Espírito Santo? Não é você que orava lá na igreja e falava que queria alcançar nações? E muitos de nós caímos nesse jogo sujo do maligno, e abrimos mão do ministério, abrimos mãos de sermos usados por Deus, abrimos mãos de estar na presença de Deus. Muitos gigantes têm tombado em frente às lutas. Há quem diga que a igreja, queridos, pode ser um grande cemitério de talentos enterrados. Quantos de nós outrora não trabalhávamos na casa do Senhor? Quantos de nós não temos dons que o Senhor nos deu? Quantos de nós o Senhor não vocacionou, não chamou para uma grande obra? Mas devido a lutas, devido a dificuldades, nós desistimos de tudo, largamos tudo e esquecemos dessas coisas. Quantos de nós que antes tínhamos sonhos espirituais, e queríamos dons, e queríamos evangelizar, e queríamos fazer coisas relevantes para a nossa sociedade, quando a luta veio, quando a provação chegou, nós desistimos dessas coisas e paramos de sonhar esses sonhos, achando que não é para mim, porque se eu estou passando por uma prova dessa, não é para mim. Estevão poderia muito bem pensar: olha, não é possível, eu estou sendo usado por Deus, eu estou sendo relevante na minha sociedade, eu estou fazendo, Deus está me usando para fazer grandes sinais no meio do povo em que eu convivo, e veio uma aprovação dessa, então não é para mim não é possível. E quantos de nós não temos parado à beira do caminho por causa das lutas e provações que vieram contra nós? E aí Satanás vem jogando na nossa mente: não é para você mesmo, o ministério não é para você. Fazer diferença, você, olha a prova que você está passando, não, você não vai fazer diferença em lugar nenhum. Não, mas olha o pecado que você caiu e esquece, já era seu ministério. E ele tem matado muitas e muitas pessoas que poderiam ser poderosas na mão de Deus. Mas querido, se você chegou aqui nessa situação, ou se você está passando por um momento de prova, de dificuldade, eu quero dizer para você uma palavra da parte do Senhor: continue, persista, porque homens cheios de Deus passam por provas mesmo, homens cheios de Deus passam por lutas mesmo, mas não passam sozinhos, o Todo-Poderoso passa ao mesmo ao seu lado. A palavra do Senhor diz que se passarmos pelas águas, Ele passará conosco, se nós passarmos pelo fogo, Ele estará conosco, Ele não nos deixa só em momento algum. Não desista, querido. Não deixe de ser alguém usado pelo Senhor fazendo a diferença por causa das lutas e das provações. Não faça isso. Vamos continuar juntos, caminhando juntos. Não deixe Satanás matar os seus sonhos espirituais, por causa de lutas, por causa de provações que você está vivendo nesse momento. Diante das provações, diante das lutas, querido, tira o foco daqui. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é tão simples, mas tenta tirar o foco daqui, foca lá na terra celestial, foca lá na Nova Canaã. Olha, eu estou sofrendo aqui, mas mesmo que eu sofra 80, 90 anos, eu tenho uma eternidade toda para passar do lado do meu mestre. Olha, eu estou sofrendo aqui, mas a palavra do Senhor diz que a qualquer momento a última trombeta vai soar, e aí eu vou para as nuvens com o meu mestre. Olha, hoje eu estou chorando aqui, mas a palavra do Senhor diz que lá Ele enxugará do meu olho todas as lágrimas, e já não haverá dor, já não haverá sofrimento, já não haverá mais morte. Foca lá, querido. Não deixe de ser uma pessoa relevante, não deixe de ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo por causa das provações e das lutas.
Não deixe. Porque provações e lutas vêm para todos, irmãos. Quem aqui nunca passou por uma provação? Levante sua mão aí, que eu quero dar uma glória a Deus bem alto pela sua vida. Quem aqui nunca passou por uma luta? Agora, quem aqui já passou por uma luta? Todos nós passamos, irmãos. Todos nós passamos. E todos os que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, que querem fazer a diferença nesse mundo, irão passar por lutas e provações da mesma forma. O problema é que quando nós passamos, aí o diabo vem jogar na nossa cara: ah, mas você não é de Deus? Ah, mas você não é o crente? Não, com você não podia acontecer isso. Com você não, eu não acredito. Você vai na igreja de segunda a segunda e aconteceu isso. Não tá, olha, Deus não te ama não, viu? E começa a jogar esses argumentos sujos contra nós. Nesse momento, querido, nós temos que usar a palavra do Senhor. Nos lembrará de Isaías 55, no verso 8, onde diz assim: olha, o Senhor diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. E a gente tem que olhar para Satanás e falar: eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Mas aquele que tem um pensamento mais alto que o meu, e que enxerga lá na frente, ele está me conduzindo. E se é para passar por essa prova, eu vou passar no nome de Jesus. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Isso significa que o Senhor já está vendo lá na frente, irmão. Nós não sabemos porque passamos algumas coisas, mas Ele sabe. Se Ele está nos conduzindo, vamos confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Mas não desista de ser alguém cheio do Espírito Santo. Não desista de ser alguém que faz a diferença na nossa sociedade. Em nome de Jesus. A quarta e última lição que eu vejo nesse texto, querido, é uma lição esplendorosa. Lá no verso... esplendorosa, essa palavra é bonita, hein? Lá no capítulo 7, no verso 55 e 56 diz assim: mas Estevão, aqui, queridos, Estevão começou a ser... ele já estava sendo pressionado. O verso 54 diz que o pessoal que estava ouvindo ele rangia os dentes, nervoso com Estevão. Aí o verso 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que homens e mulheres que fazem a diferença nessa sociedade, homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo, por mais que passem por lutas e dificuldades, irão viver experiências sobrenaturais com Deus. Ninguém viu, só Estevão, querido. Estevão, no meio da luta, ele olha para o alto e vê Jesus e o Pai. Meu Deus do céu! Por mais que eu e você estejamos na prova, estejamos passando por situações difíceis, nesse momento mesmo, Deus tem experiências sobrenaturais para mim e para a sua vida. Deus não nos deixa só em momento nenhum, queridos. E é no meio do deserto que a gente come o maná. É de onde veio? Sei lá, tá lá, para comer. É no meio do deserto que a gente olha para o alto, tem uma nuvem de fogo, mas onde se viu uma nuvem? Não sei, tá lá. É no meio do deserto onde os calçados eles não se desgastam e as roupas elas não se desgastam. 40 anos com o mesmo calçado e a mesma roupa. Misericórdia! Mas é só lá que a gente vive essas coisas. É só lá, irmãos. É só lá. Por isso você está passando por uma prova, está passando por uma dificuldade, não desista de ser alguém na presença de Deus. Não desista de ser relevante, não desista de ser um cristão que faz a diferença nesse mundo. Porque por mais prova que você esteja passando, Deus tem uma experiência sobrenatural reservada para a sua vida. Deus tem uma experiência sobrenatural e marcante reservada para você. Algo que ninguém vai viver, porque é para você. Só Estevão viu. Mas também só ele que foi apedrejado. Ah, Denis, eu quero ter experiência com Deus. Eu também, irmãos. Claro, quem não quer ter experiência com Deus, querido? Nós todos queremos. Mas aí Deus nos leva para o deserto, a gente vai para a prova e a gente desiste.
antes de chegar o momento que vai marcar as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: não desista, porque Ele tem algo especial reservado para mim e para a sua vida. Por mais que esteja doendo, por mais que você tenha passado pela prova, querido, continue fazendo a diferença nessa sociedade. Continue buscando a Deus. Continue buscando ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porque vale a pena. O Senhor ainda vai manifestar o favor dEle na minha e na sua vida. Ele ainda vai manifestar o favor dEle. Nós lemos lá em Ezequiel 37, se eu não me engano, o profeta é levado para o Vale dos Ossos Secos. Eu já falei isso aqui. E aí lá no Vale dos Ossos Secos, o Senhor pergunta: Ezequiel, o que você está vendo? E Ezequiel fala: olha, eu vejo ossos, e os ossos estão secos. Só isso que eu vejo. Aí o Senhor fala: ordena que esses ossos eles tornem a viver, e os ossos começam a se juntar. Aí o Senhor fala: ordena que venha carne sobre esses ossos. E aí começa a surgir do nada a carne nos ossos. Mas no primeiro momento, quando Deus perguntou para Ezequiel o que Ezequiel estava vendo, só tinha osso lá. Só tinha osso, não tinha mais nada, não tinha carne. Ele não falou: Senhor, estou vendo carcaças aqui. Não, falou: só tem osso e está seco, não tem nada. Essa carne surgiu de onde? Surgiu do nada, irmão. Surgiu do nada. E surgiu porque o Senhor falou que tinha que surgir, acabou. O escape, o livramento, a experiência sobrenatural que nós vamos ter com Deus, não tem que ter nenhuma preparação antes, não. Talvez você fale: Denis, mas não tem de onde eu ver uma experiência sobrenatural. Querido, se Deus falar, vai acontecer e acabou. Você não precisa ver carne nesse vale, vai surgir carne do nada, porque Ele falou, Ele é poderoso e Ele é Deus. A palavra do Senhor diz que Ele chama a existência as coisas que não existem como se já existissem, e acabou. Denis, mas minha prova é muito grande, você não tem ideia, minha família não quer vir na igreja, querido. Deus pode fazer surgir um desejo do nada no coração deles, eles estarem aqui com você quarta-feira. Glória a Deus. E acabou, Ele é Deus. Ele faz do nada. Experiências sobrenaturais Ele faz do nada. Ele que manda, Ele é Deus, irmão. Por isso não desiste. Eles, mas olha, a prova está tão grande que eu não sei. Olha só deserto, irmão. Só estou olhando para o deserto, tem uma rocha ali, mas o que essa rocha não vai adiantar? Não quero sentar. Querido, é da rocha que sai a água. É da rocha que sai a água. Glória a Deus. Mas não desiste não. Seja um cristão, seja uma pessoa cheia de Deus para fazer a diferença nessa sociedade. Glória a Deus. Fazer a diferença lá fora. Seja cheio de Deus para que nós não venhamos nos juntar aqui e falar que somos igreja. Porque se juntar aqui, queridos, num dia não significa nada. O que vai determinar se somos igreja de Cristo ou não é lá fora, quando a gente está espalhado. E só cheios de Deus é que nós vamos conseguir ser igreja lá fora. Por isso não desiste. Mesmo que ninguém te veja, seja cheio do Espírito Santo. Se o Senhor te colocou em alguma posição, continue cheio do Espírito Santo. Se prepare, porque mesmo cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, você vai passar por lutas. Mas se prepare também, porque no meio dessa luta, Deus tem algo sobrenatural para manifestar na sua vida. Amém, queridos? Vocês recebem essa palavra? Amém. Aplauda o Senhor em nome de Deus.